Tamandanai, 18º dia. Sim, já passamos há muito do meio. Estamos aí nesses nossos 30 dias de mãos levantadas. Tem sido um tempo especial. Como eu sempre falo, hein? Curta aí o canal, né? Dê um likezinho aí no vídeo, compartilhe aí esse link para que nós possamos abençoar muitas outras vidas. 18 dias, hein, gente? Caramba! Passa rapidinho. Algumas pessoas têm falado o seguinte: parece que o mundo tá mais, o tempo tá acelerado. Não, as 24 horas continuam a mesma, tá? É a gente que tá fazendo muita coisa, né? Ou se ocupando demais com coisas que não são necessárias, né? Por isso que o tempo parece que está passando mais rápido, mas não se preocupe, as 24 horas continuam do mesmo jeitinho, de boa, do dia, né? Mas eu acredito que Deus tem grandes coisas para poder falar aí conosco nessa noite. Shabat! Hoje é Shabat. Eu gosto muito de um costume que o povo judeu tem. Hoje, lá em Israel, tem uma coisa que eu acho muito legal. Eles se juntam em família, né? Bem, na verdade já estão fazendo lá, porque é 18 horas aqui no Brasil, mas lá já é muito tempo, né? Se juntam em família, não fazem nenhum tipo de serviço braçal, eles já deixam comida, um monte de coisa preparada para que eles não tenham que fazer nenhum tipo de serviço braçal e investem tempo em casa com a família e, lógico, na Torá, que para nós é a Bíblia, o Antigo Testamento, né? Nós temos a revelação do Novo Testamento, eles ainda não, né? Mas eu gosto muito desse período que nós estamos vivendo aqui, do Shabat, sexta-feira, de 18 de agosto. Eu creio que Deus tem coisas extraordinárias a fazer na nossa vida e que Deus possa nos abençoar nesse Shabat tão especial, em nome de Jesus. Bom, o texto de hoje, né, como eu sempre gosto de falar com vocês, você já chamou gente aí? Tô vendo aí, Cida, André, Rafa Assunção, já tá entrando uma galera aí. Você já chamou aí? Vai convidando, vai chamando aí pelo menos umas 10 pessoas, encaminhe esse link aí para que a gente possa alcançar aí mais pessoas. Texto de hoje, 18º dia, está lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Lembrando que nós estamos numa etapa ministerial, né? Primeira etapa que nós fizemos desses 30 dias, falamos bastante sobre família, falamos bastante sobre relacionamento e agora estamos numa etapa ministerial. Quero falar muito sobre propósito com vocês. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 fala o seguinte: por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante imposição de mãos. E é claro, né, a gente tem que compreender algo. A gente não pode permitir que nossas fraquezas, nossos sentimentos, feridas ou decepções ou qualquer outro tipo de coisa silencie, paralise o dom de Deus que existe dentro de cada um de nós. Então, que Deus possa continuar usando você para fazer grandes coisas. Falamos ontem, né, sobre essa questão da relação de Paulo com Timóteo, onde Paulo estava falando com Timóteo, falou assim: Timóteo, você tem que entender que o dom que está em você, o chamado que está em você, o ministério que você desempenha, né, foi através de profecia e imposição de mãos. E agora, nesse outro texto aqui, o apóstolo Paulo reforça, né? Ele está falando assim: ô Timóteo, não se esqueça, filhão, não se esqueça, né, de que aquilo que Deus colocou na sua vida, né, houve aí uma imposição de mãos, há uma chama viva. Eu falei bastante sobre isso ontem, de que existe algo que queima, sabe? Queima na gente. Eu já coloquei lá no nosso YouTube, mas deixei aqui no Instagram, né? Acho que, se eu não me engano, foi a única mensagem que eu deixei. O resto tudo a gente fez o upload, mas achei legal essa mensagem de ontem. Se você não viu, veja aí no nosso Instagram, no YouTube também, que tá lá. É importante você ver a mensagem de ontem, no nosso 17º dia. Mas
Existe algo que a gente precisa compreender. Dom é inerente, nasce com a gente. E a gente pode, né? Se você for cristão, se você estiver buscando em Deus, Deus pode conceder novos dons mediante uma necessidade. Eu conversava ontem com uma pessoa e ela falava algo muito interessante para mim com relação a o dom de interpretação de línguas. Os cristãos protestantes, eles acreditam numa coisa muito interessante. Nós somos sinergistas. Sinergistas, né, é um termo teológico que nós acreditamos de que o espírito ainda se movimenta, diferente dos monergistas. Eu não vou nem entrar nisso, não vai virar aula de teologia aqui. Mas é interessante, os sinergistas, eles acreditam muito nisso, de que o espírito não parou de se mover, né? Desde o Antigo Testamento, passando pelos tempos apostólicos, até os dias de hoje, que é a era da igreja. O Espírito continua se movimentando, continua fazendo grandes coisas, continua operando de forma extraordinária. E é interessante porque ela falava comigo sobre a questão, pastor, por que existem lugares que tem, a Bíblia fala sobre isso, né, sobre dons de interpretação de línguas, mas nem todo lugar se manifesta essa questão do dom de interpretação de línguas. E eu falei com ela, falei assim, olha, você tem que entender que todo dom se manifesta na medida da necessidade. Então, para que você vai ter que ter alguém que interpreta línguas, sendo que a pessoa pode falar no bom e claro português? Entende? Por que vai ter que ter alguém que interpreta uma língua estranha, sendo que a pessoa pode falar no português, na língua materna, claramente, né? É isso que a gente tem que compreender. Eu dei um exemplo para ela, por exemplo, que eu dou aqui também, esse exemplo, que eu acho muito legal, que as pessoas falam assim, por que no Brasil não tem muita cura, ressurreição de mortos e outras coisas? Gente, a gente tem um hospital, a gente tem medicina. Então, para que Deus vai agir com muita frequência e volume em algo que já é suprido por nós? Rodrigo, como assim? Que heresia é essa? Não é heresia, não. Quer ver uma coisa? A Bíblia declara sobre Lázaro, né? Lázaro morreu. E aí Jesus esperou dar 4 dias da morte do cara para ir lá e ressuscitar o cara. Olha que interessante. Lázaro estava num túmulo que estava fechado por uma pedra. Semelhante ao que aconteceu com Jesus quando ele morreu também. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele falou assim, tirem a pedra. Depois que os homens tiraram a pedra, aí Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Por que Jesus não falou assim, pedra, sai daí, anjos, tirem a pedra? Porque aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Pega isso aí, crente. Ou não crente também. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Então ele fala assim, tirem a pedra. Agora, ressuscitar mortos, aí não é com a gente, é com ele. Aí ele fala, Lázaro, vem para fora. Então, a gente tem que compreender muito bem isso, né? De que aonde há uma necessidade, há manifestação dos dons. É por isso que a gente vê muitas pessoas sendo usadas no dom da palavra, que também é um dom, né? Existem pessoas que têm técnicas de pregação, mas existem pessoas que têm um dom de ministrar a palavra. Por quê? Porque nesse ambiente é necessário. Existem pessoas que têm um dom de louvor, né? Louvor é muito mais do que música, tá, gente? Mas se manifesta também na música, com instrumento, com canto, né? Por que nesses lugares tem pessoas que têm esse dom? Tem gente, eu tenho uma amiga minha, que eu acho muito legal, ela tem, como é que chama o negócio? Ouvido dominante, né? Ela nunca estudou música na vida, não tem família que tem músico, e ela consegue identificar timbres. Ela não sabe, porque ela nunca estudou música, o que é tom, diminuta, né, essas coisas assim, ela não sabe. Mas ela consegue fazer as pausas, identificar algumas coisas, que eu acho fantástico. Isso é dom. Agora, por quê? Ela é ministra. Não manja nada de música. Agora ela começou a estudar, mas há alguns tempos atrás ela não estudava nada. Mas sabia de tudo. Essa música é assim, o tempo dela é assim. Ela conseguia fazer isso. Dom. É isso que nós temos que compreender, de que o dom vai se manifestar na medida da necessidade. Aonde o dom é necessário, plau, ele se manifesta. Claro, por isso que você vai ver muito no continente africano, quem acompanha, quem é do meio cristão protestante e acompanha
A igreja na África, inclusive, é bom falar sobre isso, sobre essa questão do dom que há em nós, né? Algumas pessoas acham que a maior igreja do mundo é a igreja da Coreia, né? Igreja de Aido, do falecido David Yong Cho. Não é mais. A maior igreja no mundo hoje fica no continente africano, filho. A Deep Ministry, a igreja do aprofundamento, né, do ministério profundo, que fica, se eu não me engano, na Nigéria. Eu sempre confundo se é Nigéria ou Níger, né, mas fica no continente africano. Uma única igreja. Eu não estou falando de várias denominações, não, tá? Estou falando de uma única igreja que tem mais de 5 milhões de membros. Pensa isso. A igreja de Aido chegou aí no seu ápice a 1 milhão de membros. Essa tem 5 milhões em um único país. Caramba, fantástico. Mas por que isso? Se você acompanhar a igreja no continente africano, você vai ver que o ministério lá, Deus usa muito em curas, usa muito em ressurreição de mortos. Isso é algo que acontece demais. Muitas pessoas têm um ministério chamado Iris, da Heidi Baker. Vale a pena você pesquisar sobre ela. Que a última vez que eu encontrei com ela, uns 3 anos atrás, ela, junto com os pastores dela, já tinham ressuscitado mais de 40 pessoas dos mortos. 40 pessoas, meu brother! E eu não estou falando de gente que infartou, morreu. Teve um câncer, morreu. Não, estou falando de gente que pegou uma machete, né? Que é uma faca um pouco maior que eles usam muito lá. Tem um filme chamado... Ai, meu Deus... Hotel Ruanda. Vale a pena vocês assistirem esse filme, com o cara que faz o arma de combate lá, o James Rhodes, no ICM. Eu esqueci o nome do ator agora. Ele faz o papel principal nesse filme Hotel Ruanda. Vale a pena você ver, pra você ver o que é machete. E aí eu tô falando de gente que teve assim, ó, pau! Entrou o trem aqui, cortou coluna, pescoço. É esse tipo de gente que ressuscita. Gente com foto, cara morto, de um jeito assim horrível, né? Eu ia falar horrorível. Horrendo. E de repente, plau, o cara ressuscita, ressurge de uma forma... Como, Rodrigo? Não sei, meu filho, vai falar com Deus. Ossos que são costurados, remendados, carne que é conectada com os nervos e os músculos. Não sei o que Deus faz, sei que os caras estavam mortos e ressuscitaram. Mas por quê? Porque é lá a necessidade desse dom. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e a gente não pode deixar com que a chama do dom de Deus que há em nós possa se apagar. Rodrigo, mas todo mundo tem um dom? Todo mundo tem. A grande questão é que às vezes você pode não ter descoberto qual é o seu dom. Mas todos nós temos um dom, porque todos nós somos a resposta de Deus a uma necessidade. Rodrigo, como assim? Eu já falei sobre isso aqui, talvez eu vou falar mais ao longo desses próximos dias que a gente tem dessa nossa etapa ministerial aqui, desses 30 dias de mãos levantadas. Mas entenda uma coisa. Antes de você nascer, já tinha um propósito te esperando. É sempre assim. E eu provo isso biblicamente, porque se você for ver a questão da criação, você vai ver que Adão, ele era cuidador do jardim. Bom, cuidador de jardim, você concorda comigo que eu posso chamá-lo de jardineiro? Beleza? Então, antes de criar o jardineiro, o que Deus faz? Cria o jardim do Éden. Depois que ele cria o jardim, ele coloca lá o jardineiro. Pegou ou não? Então, antes de você nascer, não é quando você nasce, é antes de você nascer, já tem um propósito esperando você. Eu já falei isso aqui nas nossas lives, né, que o apóstolo Paulo fala sobre isso, de que toda a criação anseia, né, no grego a palavra é anseio ardente pela manifestação dos filhos de Deus. Porque muita gente nasce, mas não cumpre o seu propósito. E porque ela não cumpre o seu propósito, ela não sabe o dom que ela tem. Porque ela não sabe o seu propósito. Ela não sabe o dom que ela tem. O dom muitas vezes é manifesto por causa do seu propósito. Entende?
Rodrigo, tem formas de eu descobrir isso? Tem formas de eu saber qual é o dom que eu tenho? Óbvio que tem, gente. É óbvio que tem. Dou treinamentos para isso. Inclusive, vamos falar sobre isso, né? Amanhã, sabadão, dia 19, vou estar lá em Pinheiral, que é aqui na região sul-fluminense, falando sobre treinamento de profetas, a escola de João o Batista. Lá eu vou falar bastante sobre isso. Eu falo também no nosso treinamento de 3 meses, mas amanhã eu vou dar uma síntese e falar um pouco mais sobre propósito, e principalmente aqueles que deixam de cumprir integralmente o seu propósito. Porque tem gente que cumpre parte do propósito. Gente, isso é terrível demais. Isso é muito ruim, cara. Tem gente que começa a servir a Deus e ele serve em parte. Ele vai lá e pau, na metadinha. A outra parte, ele deixa. Isso é ruim demais, meu irmão. Isso é ruim demais, brother. Ruim demais. Porque não adianta se... Eu gosto de uma frase do Márcio Valadão. Ele fala uma coisa que eu acho muito legal. 99% de obediência é igual a 100% de desobediência. Eu acho essa frase fantástica, meu irmão. Porque é verdade. Ou você obedece 100% ou não obedece, brother. Não tem meio termo. 99% de obediência é igual a 100% de desobediência. Não tem meio termo, brother. Sister. A gente tem que compreender isso. Por isso que muitas pessoas, elas calam o dom que há nelas. Porque elas cumprem em parte. Elas não cumprem na totalidade aquilo que é o chamado, a vocação delas. Até porque não sabe qual é. Né? Não sabe qual é. Eu vou dar... Existem algumas formas de você descobrir qual que é o seu dom e principalmente qual é o seu propósito. Mas com relação ao seu propósito, que está atrelado ao seu dom, tem uma das coisas que eu acho mais legal de falar, que eu quero falar aqui, aproveitando que ainda tem mais alguns minutinhos, gosto de ficar aqui no máximo meia hora. Mas aqui 10 minutos eu consigo falar sobre isso. Não vou falar sobre todos não, mas uma eu vou falar aqui com vocês hoje que é muito interessante. Muitas pessoas sofrem na vida, sofrem mesmo. Passaram por tragédias, passaram por desilusões, né, de relacionamentos amorosos, enfim, uma série de coisas. Foram enganadas, passadas para trás, enfim, passaram, como diz o ditado no mundo aí fora, comeram o pão que o diabo amassou, né? E é interessante de que todas essas experiências tornam as pessoas especialistas. Vou voltar a repetir. Todas essas experiências ruins que aconteceram com essas pessoas tornam elas especialistas. Por exemplo, uma pessoa, vou falar aqui o quê? Uma pessoa que se divorciou muitas vezes. Eu tenho alguns amigos meus que estão aí no 3º, 4º casamento. Que isso, Rodrigo? Tem. Meu irmão, essa pessoa se tornou especialista em relacionamentos. Especialista. Porque já levou tanto na cabeça, inclusive chifre, que quando ela vê alguns comportamentos, já mata na hora. Então, a dor da traição ou desses relacionamentos mal sucedidos tornaram essa pessoa uma especialista. Eu tenho alguns amigos meus também que passaram por doenças, né, como câncer, né, enfim, né, algumas doenças assim, bem pesadas. E estão vivos. Fizeram todo o tratamento, tudo certinho, e estão vivos. Essa pessoa se tornou uma especialista naquela área. Ela sabe o que é sentir dor. Eu me lembro de uma amiga minha que ela teve que colocar um catéter, meu irmão. Isso aqui deve ter o quê? Uns 15 centímetros? O catéter é um pouco mais que isso. Você pensa um troço desse aqui, cara? Maior do que isso? Caramba! A pessoa sabe o que é sentir dor, meu irmão. Sabe? Então, uma das formas, não é a, mas é uma das formas de você descobrir o seu propósito, depois eu vou falar da relação com o seu dom, é a superação de uma grande dor. Como assim, Rodrigo? Sim. Pessoas que passaram por dores se tornaram especialistas nelas. Deus te tornou um especialista nessa área específica. Aí vem o dom.
Tem gente, às vezes, que, como eu disse, ela consegue ler comportamentos humanos. Lê! Ela olha assim para uma pessoa, a pessoa, ah, mas eu te amo. A pessoa olha assim e fala assim, acho que não. eu tenho um amigo meu que ele tem uma sensibilidade assim muito legal. E é dom mesmo, porque ele passou por alguns relacionamentos, ele se tornou um especialista nisso. Então, às vezes, ele vê algumas pessoas e fala assim, Rodrigo, fulano vai ficar 1 ano, 2 anos. Não é maldição, não. Não pensa que ele está liberando palavra de maldição. Não. É porque ele já passou por tanta coisa que ele sabe como aquilo vai terminar. Aí tem pessoas que falam assim, não, isso aqui vai ser para a vida inteira. Só a morte vai separar. E é interessante que o cara não errou uma. O cara não erra uma. Ele fala, Rodrigo, ó, 2 anos. Rodrigo, ó, 1 ano. Ó, Rodrigo, 6 meses. E batata. Por quê? Ele já levou tanto na cabeça. Já passou por tanta coisa que ele desenvolveu esse dom. Ele tem isso, ele saca isso. Estou falando aqui de uma coisa prática, mas isso vale também para palavra, isso vale para dom de cura, para dom de tantas coisas que existem, né? Se a gente for listar os dons na Bíblia, são mais de 30 dons que aparecem na palavra de Deus, dom de misericórdia, celibato, enfim. Né? Então, estou falando desse específico. Uma das formas de você desenvolver o seu dom é entender o seu propósito, como a superação de uma grande dor. Quando você supera a dor, você se torna um especialista. Rodrigo, então eu estou entendendo porque que eu passei, porque aquilo que eu passei. É por isso que você passou. Rodrigo, eu estou entendendo porque eu levei aquela pernada. Eu falei assim, você está entendendo agora. Porque você passou, você pode orientar outras pessoas a não passarem pelo que você passou. Esse caso é legal. Tem uma pessoa, talvez ela vai até ver esse vídeo depois, mas como eu vou falar o nome dela, não tem problema. E ela assiste bastante as coisas que eu vejo. Então, ela vai saber que é ela, mas como eu não vou falar o nome, então não tem problema. Teve uma pessoa que ela estava se relacionando com uma pessoa. Começou um namoro, né? E aí eu falei assim com ele, com essa pessoa. Falei assim, rapaz, não leve esse relacionamento pra frente. Falei, que isso, Rodrigo? Ela é top, a pessoa é fantástica, tal. Falei assim, olha, não leva pelo lado da beleza. Ainda brinquei com ele, beleza não põe mesa. Vai por mim. Não leve esse relacionamento pra frente, porque você vai pagar um outro preço. Aí eu disse pra ele, a não ser que você esteja disposto a pagar um alto preço de tratamento na vida dessa pessoa. Ela precisa ser tratada como pessoa. Se você estiver disposto a pagar esse preço, beleza, meu filho. Mete bronca. Mas eu estou falando pra você, conheça a sua vida, conheço sua casa, sua família, tudo mais. Não acho legal você entrar nesse relacionamento. Ele ouviu, me respeitou, porque eu também sou um líder eclesiástico, né, na minha denominação. Mas o que ele fez? Entrou aqui e saiu aqui. Continuou com o relacionamento. Deu 2 meses. 2 months. A pessoa deu-lhe uma pernada. E deu um embrólio, o relacionamento já começou a ficar ruim, entrou dinheiro no negócio, o negócio ficou ruim. Um dia a pessoa me liga desesperada. Fala assim, Rodrigo, bem que você me avisou. Fala assim, não é? Então, por que eu faço isso, gente? São 42 anos aqui nessa carcaça, filho. 42 anos aqui nessa carcaça. Sou professor há mais de 20 anos. Eu lido com gente, milhares, já formei, sem exagero, eu já formei milhares de pessoas. Eu sei identificar algumas coisas. Eu sei ver algumas coisas. É um dos meus dons. Consigo sacar rápido algumas coisas. Mas por quê? Também levei muito pela cabeça. Já me passaram a perna. Em algumas coisas. Então eu consigo ver porque eu passei. Então entenda que a superação de uma grande dor é uma das formas de você estar realizando o seu propósito. E entenda que a partir desse propósito, Deus pode dar a você, ou já ter dado a você, dons, para que você possa ajudar as outras pessoas. Nunca é sobre nós, gente. É sempre sobre os outros. Eu vou falar um pouco mais sobre isso amanhã. Hoje não. Amanhã eu falo um pouco mais sobre isso, né? Hoje eu quero orar com vocês. Eu sempre gosto de
pedir para que você possa deixar aí o seu pedido de oração, mas tô vendo aqui que a hora já está avançada e eu tenho que dar aula hoje de treinamento de profetas, né? A gente tem uma turma de 3 meses, a gente já está aí finalizando essa turma. Amanhã tem uma aula extra, né, em Pinheiral. Vou fazer uma coisa legal. Vou deixar no link da descrição desse vídeo. Caso você queira. Se eu não me engano, as inscrições vão até amanhã, meio-dia, porque o evento é 3 horas da tarde no Projeto Vida em Pinheiral, então ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. Na descrição desse vídeo eu vou deixar aí um linkzinho para que você possa fazer a sua inscrição, mas é claro, presencial. Rodrigo não vai transmitir? Não. Presencial. Então, hoje eu já quero orar por vocês. No geral, eu sempre gosto quando vocês escrevem aí os seus pedidos de oração, mas hoje eu quero já ao vivo aqui orar por vocês direto. Mas você que vai assistir o vídeo, não tem problema, você pode deixar o seu comentário aí, que eu leio todos os comentários e vou estar orando aí pela sua causa. Aí você pode escrever o seu pedido de oração aí nos comentários, que depois eu assisto. Benção, lembrando, né, que eu não deixo aqui no Instagram, Rodrigo Matias 7, mas eu faço o upload lá para o nosso YouTube. Se você não ainda segue nosso canal lá, entre aí na minha bio, no Instagram, Rodrigo Matias 7, tem um linkzinho lá na bio, você vai ver lá todas as minhas redes sociais, clica lá no YouTube, segue nós, que vale muito a pena. Deixa eu orar por você, que já tá dando a minha hora aqui, daqui a pouco tem meia hora para começar a dar uma outra aula. Então hoje eu gosto muito de ler os seus pedidos de oração, mas vou deixar só para quem for ver o vídeo. Aqui agora, na hora, não vou estar colocando não. Vamos orar então, que Deus abençoe vocês. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua bênção, o teu poder permaneça sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro por cada um. Ao longo desses 18 dias, temos visto pedidos por cura, pedidos, meu Pai, por salvação, pedidos, meu Pai, às vezes por uma abertura de porta de emprego, pela restauração de um relacionamento. São tantos os pedidos que acontecem aqui. Deus, eu não sei o que essas pessoas estão pedindo hoje, ou no momento que elas estão assistindo esse vídeo, mas o que eu sei é que o Senhor vai estar invadindo agora esse ambiente. Deus, eu oro agora. Ela esteja agora na sua casa, ela esteja agora no ambiente de trabalho, ela esteja agora na rua, ou se deslocando de um lugar para outro. Eu não sei aonde essa pessoa se encontra. O que eu sei é que a tua presença vai invadir esse lugar. Meu Pai, seja aqui ao vivo agora, seja depois essa pessoa assistindo essa gravação desse vídeo, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Pai, possa tomar cada uma dessas causas. Que o Senhor possa curar o que precisa ser curado, restaurar o que precisa ser restaurado. Que o Senhor possa dar esperança àquele que está desesperançado. E que em nome de Jesus, o Senhor, meu Pai, possa trazer a certeza de que essa pessoa não está sozinha. Não está sozinho, o Senhor está com ele, a igreja está com ele. Eu estou aqui também, orando por essa pessoa. Crendo que Deus, o Senhor, vai estar fazendo grandes coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu abençoo você. Nesses 18 dias que nós estamos completando hoje, vamos estar aqui até o dia 30 de agosto, de mãos levantadas, para que Deus possa fazer grandes coisas. Eu gosto sempre de ficar aqui no máximo meia hora com vocês, porque a gente tem muitas tarefas, não tem horário. A hora que der, eu entro aqui no meu perfil do Instagram, Rodrigo Matias 7. Mas todos os dias eu estou aqui para poder liberar uma palavra sobre a sua vida, um devocional e orar por você. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Shalom.